A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica do seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, uma sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa, que é o 994661010, e fique à vontade. Você pode criticar, sugerir, opinar. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias, e de forma mais específica, estudando sobre o ministério profético no Novo Testamento. Nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre Jesus, o profeta por excelência. Estudamos sobre o dom ministerial de profeta. Estudamos sobre o dom de profecia. E estudamos no último programa sobre batismo com o Espírito Santo, né? Nosso objetivo é apresentar aqui as muitas formas, as muitas maneiras pelas quais Deus falou nas páginas do Novo Testamento. Nós já dissemos aqui em outros programas, né, que o ministério profético encerrou com João Batista, e detalhes, com aquelas características, né? Aqueles homens que eram chamados para o ministério profético, que eram consultados, enfim, que era reconhecido pela nação como um profeta. E ao contrário do que muita gente pensa, que o ministério profético teve fim ou cessou, muito pelo contrário, né? Nas páginas do Novo Testamento ele continua, claro, com características distintas. Deus continua falando nas páginas do Novo Testamento, através dos apóstolos, através do dom ministerial de profeta, através do dom de profecia. Foi por isso que nós estudamos também no programa anterior sobre batismo com o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre um tema também muito importante nas páginas da Bíblia, e eu diria também no Novo Testamento, que é sobre as ocasiões que Deus falou com o seu povo através dos seres angelicais. Os seres angelicais foram usados por Deus para falar ao seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, né? Quando lemos a Bíblia, nós vamos observar que uma das principais formas, né? Uma das principais maneiras que Deus falou com o seu povo desde os tempos antigos foi através de seres angelicais. No Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos encontrar os anjos trazendo mensagens a Agar, lembra disso? 2 vezes. A primeira vez quando Agar estava grávida e depois que ela já saiu da casa de Sarai com Ismael. Deus falou com Agar 2 vezes através de anjos. Deus falou com Abraão, Deus falou com Gideão, Deus falou com Jacó, Deus falou com Balaão, com Elias, com Daniel, com Zacarias, ou seja, diversas vezes nas páginas do Antigo Testamento, nós vamos perceber Deus se utilizando de seres angelicais para trazer anúncios, para trazer mensagens para o seu povo nas páginas do Antigo Testamento. É bom lembrar que algumas dessas ocasiões, quem apareceu foi o próprio anjo do Senhor. Inclusive, no nosso seminário, né, uma das disciplinas que nós lecionamos é angelologia. Eu gosto muito dessa disciplina, que é uma das ramificações da teologia sistemática. E quando nós estudamos lá no seminário sobre a angelologia, a doutrina dos anjos, nós falamos sobre as 4 categorias de anjos, né, que é anjos, arcanjos, querubins e serafins. Deus, ao criar os seres angelicais, Deus criou 4 categorias com funções específicas. Aqueles que mais se relacionam com os seres humanos são os anjos, que são mensageiros. O arcanjo é aquele protetor, né? São anjos protetores, como o arcanjo Miguel, que é o protetor da nação de Israel. Os querubins são anjos guardiões e os serafins são seres adoradores. Eles são chamados de ardentes ou brilhantes.
Mas existe ainda o anjo do Senhor, que nós chamamos de uma teofania. O que é uma teofania? A palavra teofania vem de teos, Deus, e fania, aparição. É uma aparição divina quando, em algumas ocasiões específicas, Deus tomou uma forma humana ou uma forma angelical para falar com os seres humanos. Eu faço questão de explicar isso, porque em algumas ocasiões na Bíblia não é um anjo comum, não é um anjo qualquer que aparece aos servos de Deus, mas é a própria manifestação de Deus, ou uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, através de uma aparição humana ou uma aparição angelical. Por exemplo, lá em Josué capítulo 5, aquele príncipe do exército do Senhor que aparece a Josué para dizer como ele deveria fazer para conquistar a cidade de Jericó. Aquele anjo que apareceu ali não era um anjo comum. Josué prostrou-se, Josué o adorou, ele recebeu adoração, ele disse a Josué: descalça as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo, assim? Então, é um exemplo de uma teofania. Aquele anjo que apareceu a Manoá, apareceu a mãe de Sansão, também era uma manifestação de uma teofania, enfim. Então, além dessas 4 categorias, ou desses 4 grupos, anjos, arcanjos, querubins e serafins, em algumas ocasiões Deus falou com os homens através de uma teofania ou através de uma aparição divina em forma angelical. Então, lendo as páginas do Antigo Testamento, nós vamos perceber que esta categoria de anjos são aqueles que muitas vezes foram enviados à terra para trazer anúncios, para trazer mensagens, para trazer orientações ao povo de Deus. E nas páginas do Novo Testamento, nós vamos perceber que os anjos também aparecem com frequência. Inclusive, um dos principais, que é mencionado pelo nome, que é o anjo Gabriel, que é ele que aparece a Zacarias, é ele que aparece a Virgem Maria, trazendo anúncios, trazendo mensagens ao povo de Deus. E assim eu posso dizer que uma das principais formas, uma das principais maneiras que Deus fala nas páginas do Novo Testamento também é através dos seres angelicais. Em outras palavras, eu posso dizer que Deus falou através dos apóstolos, principalmente aqueles que escreveram os livros do Novo Testamento. Deus falou e continua falando através do ministério de profeta ou dom ministerial de profeta. Deus falou e continua falando através do dom de profecia, e eu posso dizer também que Deus falou nas páginas do Novo Testamento e continua falando hoje através dos seres angelicais. Abre a tela, por gentileza. Pode passar a tela, por favor? Pronto. Então, é claro, você sabe que isso é uma imagem meramente ilustrativa. Não estamos aqui com esta imagem dizendo que esta é a aparição de anjo, tá certo? Mas está aí uma imagem meramente ilustrativa. E nós vamos dizer na introdução que a palavra anjo, lá do hebraico, é malak, lá do grego é angelos, e do latim angelus, que significa mensageiro. Em outras palavras, um anjo é um mensageiro de Deus. Traz a tela. Inclusive, esse termo anjo pode ser utilizado para falar de um ser angelical, de um ser celestial, e em algumas ocasiões ele pode também ser atribuído a um ser humano, a uma pessoa. Por exemplo, nas 7 cartas que são enviadas às igrejas da Ásia Menor, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que estão nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, Jesus diz a João que ele escrevesse ao anjo da igreja. E o anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, não era um ser angelical, não era um ser celestial, mas o anjo ali era o pastor, o obreiro, o responsável pela congregação. Então, na verdade,
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Tanto no hebraico quanto no grego, esta palavra anjo significa um mensageiro, e por aí nós já podemos entender que uma das principais funções, uma das principais atribuições dos seres angelicais seja exatamente trazer um anúncio ou trazer uma mensagem. Mas não só isso. Os anjos não são apenas mensageiros. Que coisa interessante. Deus, em sua eterna sabedoria, criou estas categorias de anjos. Vamos pensar, vamos ilustrar? Disse assim, olha, vocês que são anjos serão aqueles que eu irei enviar à terra muitas vezes. E vocês serão enviados com várias funções, com várias atividades. Abre a tela, por gentileza. Observe, nós vamos perceber ainda nessa introdução que eles aparecem cerca de 108 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento são 175 vezes, ou seja, quase que 300 aparições de seres angelicais nas páginas da Bíblia. Então, para que eles são enviados à terra? Primeiro, para trazer mensagens de Deus aos homens, como eu já mencionei aqui várias ocasiões, vários exemplos que anjos são enviados à terra para trazer anúncios, trazer mensagens de Deus aos homens, inclusive às vezes até profecias, às vezes até interpretação de sonhos, de visões, como ocorreu no livro de Daniel. Mas não só isso, eles são enviados para suprir necessidades humanas. Traz a tela. Você lembra de Agar, quando ela estava com Ismael, que afastou-se dele para não ver a morte, porque o menino estava com sede? Apareceu o anjo do Senhor e supriu, proveu a necessidade de Agar, de Ismael. O anjo do Senhor disse assim, Deus ouviu a voz do menino, o choro do menino, proveu água, supriu água para Agar e para Ismael. Em outra ocasião, um ser angelical proveu água para Elias, pão e água para Elias. Houve ocasiões que Elias foi sustentado pelos corvos, os corvos traziam pão e carne, e ele bebia do ribeiro de Querite. Mas quando Elias fugiu, capítulo 19 do primeiro livro de Reis, fugiu da presença de Jezabel, temendo a morte, e escondeu-se lá numa caverna, o anjo apareceu para ele, proveu para ele o quê? Proveu água, proveu, né, e pão, para que ele comesse, se alimentasse, assim, olha, longa será a tua caminhada. Então, 2 ocasiões o anjo provê para ele água e provê para ele alimento. Então, os anjos aparecem também suprindo necessidades. Abre a tela, mas não só isso, os anjos aparecem também nas páginas da Bíblia, abre a tela, por favor, para suprir necessidades, né? E também para dar livramentos. Quantas vezes os anjos são enviados para dar livramentos, como aquele anjo, abre a tela, por favor, volta a tela, capítulo 6 do livro de Daniel, quando os inimigos de Daniel prepararam lá uma espécie de uma emboscada para tirar a vida de Daniel. Os inimigos de Daniel, aqueles príncipes, aqueles presidentes, fizeram com que o rei assinasse um decreto para que ninguém fizesse oração ou petição a outro homem ou a outro Deus, senão ao rei Dario. E que coisa interessante, Daniel continuou orando. Isso não abalou a fé de Daniel, não, continuou orando. E quando eles viram Daniel orando, denunciaram ao rei Dario. E o rei Dario não queria enviar Daniel, não colocar Daniel na cova, mas a lei dos medos e dos persas é irrevogável. E lançaram Daniel na cova. E o rei, aquela noite, não dormiu, não pediu música, não pediu festa, ficou abatido, mas pela manhã, o rei Dario vai lá na cova para perguntar, Daniel, dá-se-ia o caso que o Deus a quem tu constantemente serves poderia ter te livrado dos leões? E lá da cova ele ouviu a voz de Daniel, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca do leão. O que foi que o anjo fez ali? Livrou a Daniel
naquela ocasião, né? Abre a tela, por gentileza. Esse é um dos muitos exemplos, né? No Antigo Testamento temos vários exemplos. Então os anjos aparecem suprindo necessidades humanas, dando livramento, libertando os servos de Deus da prisão, como ocorreu lá com Pedro, né? Capítulo 12 do livro de Atos. Muitas vezes executando juízos divinos, como um anjo que matou ali os 185 mil soldados do exército de Senaqueribe, o anjo da morte que passou ali matando os primogênitos lá no livro do Êxodo, além de outras funções e atividades exercidas por eles. Traz a tela. Então, são várias as atribuições dos seres angelicais. Inclusive o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer algo muito interessante acerca dos seres angelicais, dizendo assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores que são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos muitas vezes são enviados do céu e à terra com essas funções. Às vezes, nós recebemos livramentos e nem sabemos que foi um ser angelical que nos guardou, que nos livrou. Às vezes, eles tomam até forma humana. E a gente pensa que foi ajudado ou socorrido por um ser humano, quando na verdade foi um ser angelical. Mas como o nosso programa, nós estamos falando do ministério profético do Novo Testamento. Nós estamos falando das muitas formas, das muitas maneiras que Deus profetizou, ou enviou mensagens, ou falou aos homens das páginas da Bíblia, do Novo Testamento. Então hoje nós vamos falar, nessa introdução eu falei sobre as muitas funções, as muitas atribuições dos seres angelicais, mas quero destacar, não é, sobre as profecias que foram proferidas por seres angelicais. Então muitas vezes Deus se utilizou de seres angelicais para vir à terra. Eles desceram lá do céu e vieram à terra com uma missão de trazer uma mensagem, de trazer uma profecia para os servos de Deus. Passa a tela, por gentileza. Então vamos ver alguns desses exemplos. Primeiro, um texto bem conhecido, que você já conhece, não é? Já leu, já falamos aqui no programa. Um anjo anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. Estive falando recentemente sobre esse tema. Quando Zacarias estava lá no templo, estava oficiando ali no templo, diz a Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 1, versículos 11 a 13, que o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, né? Ficou preocupado, admirado, maravilhado. Caiu um grande temor sobre ele, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Traz a tela. Estivemos recentemente falando sobre João Batista, o último profeta da antiga aliança, e essa é a ocasião em que um anjo traz esse anúncio, né? Traz essa mensagem. Olha que coisa interessante. Deus poderia se utilizar de um ser humano, Deus poderia se utilizar de um profeta, Deus poderia se utilizar, né, de outros meios, de um sonho, por exemplo, uma visão, uma revelação. Deus tem várias formas de falar, mas Deus achou por bem trazer esse anúncio através de um ser angelical. Que privilégio para Zacarias, que estava no templo oficiando, né? Que estava ali no templo realizando um trabalho importantíssimo para Deus, e de repente quem aparece? Um ser angelical trazendo a mensagem que a sua oração foi ouvida, que Isabel estava grávida, que ela daria luz a um filho e que esse filho se chamaria João, que nós já falamos aqui, seria o precursor do Messias. Passa a tela. Um outro exemplo é a ocasião em que o anjo Gabriel aparece a Virgem Maria. Que texto maravilhoso, que ocasião maravilhosa, que privilégio para Maria, aquela virgem, aquela moça pura, que recebe a visita de um ser angelical. E o anjo aparece para ela dizendo: Maria, não temas, não tenhas medo, porque achaste graça diante de Deus. É como se o seu jeito, o seu modo, a sua maneira de viver agradasse a Deus. E o anjo lhe diz: eis que em teu ventre conceberás,
e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Que privilégio! Traz a tela. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir, que Maria teve esse privilégio de ser a mãe do Salvador. Detalhes. Nós não podemos dizer que Maria é mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Jesus, como Deus, Jesus como um ser eterno, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, ele não tem mãe. Ele tem pai, mas não tem mãe. Mas como homem que veio ao mundo para morrer por nós, Deus achou por bem trazê-lo ao mundo, enviar seu filho ao mundo, como nasce qualquer ser humano, através de uma mulher. Claro que Jesus nasceu através de uma concepção sobrenatural. Não houve um relacionamento entre José e Maria para que Jesus não nascesse também contaminado pelo pecado. Mas aprouve a Deus fazer com que Jesus viesse ao mundo através daquela jovem pura, simples, aquela jovem que achou graça diante de Deus. Então, nós podemos dizer que Maria teve uma experiência que nenhuma mulher teve, porque ela amamentou, ela deu à luz a um filho, ela cuidou e educou aquele menino que é o seu Senhor, que é o seu Deus. Mas é claro que ela pode ser chamada de mãe de Jesus, ela pode ser chamada de mãe do Salvador, mas mãe de Deus não, porque Jesus, como Deus, ele não tem mãe. Traz a tela, por gentileza. E o anjo lhe disse, né? Este quem? Este menino, este filho que há de nascer de você, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Olha, enquanto que João Batista era profeta do Altíssimo, Jesus, o filho de Maria, seria chamado Filho do Altíssimo. E o seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha que coisa interessante. O anjo diz a Maria não só que ela iria dar à luz, não só que o nome do seu filho seria Jesus, mas que ele seria o Filho do Altíssimo. Ele não é filho de José, é filho do Altíssimo. E o seu Deus, o seu Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Que coisa interessante, não é? O anjo profetiza e essa profecia ainda não se cumpriu. Traz a tela. Essa profecia ainda não se cumpriu. Parte da profecia que o anjo diz à Virgem Maria já se cumpriu. Jesus nasceu, ela realmente ficou grávida. Jesus nasceu, o seu nome, na verdade, foi lhe dado Jesus, que significa salvação ou salvador. Que ele é filho do Altíssimo, sim, mas algumas profecias ainda não se cumpriram. Teve profecias proferidas pelo ser angelical, que Maria guardou no seu coração, mas que ela ainda não viu o seu cumprimento. Ela verá no futuro. Maria terá o privilégio, assim como nós, de reinarmos com Cristo, de vermos Cristo reinando sobre o mundo inteiro, mas essa profecia ainda não se cumpriu. Volta ao texto mais uma vez. O anjo disse que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Em outras palavras, estava dizendo assim: esse menino que vai nascer de você será rei. Olha que coisa interessante. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Que coisa maravilhosa! Quando nós estudamos a história dos reis de Israel, vamos perceber isso, que alguns deles reinaram durante alguns meses, outros reinaram sobre alguns anos e outros reinaram sobre algumas décadas. Teve reis que reinaram por mais de meio século, mas o rei que é Jesus, o reinado de Cristo não durará apenas alguns meses, alguns anos ou algumas décadas. Ele reinará para sempre. E por quê, professor? Porque o seu reino não vai passar para outro rei. Numa dinastia de reis, comumente ocorre isso. A história de Israel mostra isso. Quando um rei morria,
o seu filho assumia, o seu primogênito. Inclusive, alguns reis reinaram com 7 anos, como Joás, com 8 anos, como Josias. Ainda eram crianças e começaram a reinar, porque faz parte de uma dinastia real. Mas o reinado de Cristo nunca passará a outro reino. Embora que o período do reinado dele aqui na terra seja de 1000 anos, mas esse reino nunca passará a outro rei, por isso que o reino dele não terá fim. Então Maria teve esse privilégio, né, de receber essa visita, essa aparição de um ser angelical. O anjo Gabriel aparece para ela dizendo: não temas, achaste graça diante de Deus, em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, o seu nome será Jesus, ele será filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe entregará o trono de Davi, seu pai, e o seu reino nunca terá fim. E como eu já disse, algumas dessas profecias já se cumpriram, mas outras ainda se cumprirão no futuro. Inclusive, eu paro para pensar, eu fico imaginando que quando Maria viu Jesus ensanguentado naquela cruz, é possível que ela tenha pensado consigo: mas o anjo não disse que ele seria rei, o anjo não disse que o Senhor Deus entregaria o trono de Davi, seu pai. É possível, né, que Maria tenha pensado sobre isso, mas é porque algumas profecias do ministério de Cristo já se cumpriram. As profecias que dizem respeito ao seu nascimento, à sua morte, à sua ressurreição, já se cumpriram, mas outras profecias ainda terão seu cumprimento para um período próximo no futuro. Vamos passar a tela? Vamos ver outra ocasião que aparece os seres angelicais trazendo anúncios, mensagens aos homens, Deus falando aos homens através de anjos. Foi basicamente naquele momento que Maria achou-se grávida. Isso é Mateus quem diz. E estando Maria desposada com José, eles eram noivos, não haviam se juntado ainda, não haviam tido relacionamento conjugal. Ela achou-se grávida, né? Achou-se ter concebido do Espírito Santo. E José, que na verdade era seu noivo, né? Ele era justo, ele não queria infamar Maria. O que foi que ele intentou? Deixá-la secretamente, ir embora, arrumar as malas, ir para outra tribo de Israel, ir para outra aldeia, mudar-se. Vou desfazer as malas. Traz a tela. Imagina, há 2 milênios atrás, aquele casal de noivos, de repente aparece aquela moça, aquela virgem grávida. O que foi que o noivo pensou? Ele não quis expor Maria, não quis procurar as autoridades, não quis denunciá-la de adultério, de traição, de infidelidade. O que foi que ele pensou? Eu vou fugir, eu vou embora, eu vou para outra região, vou para outra terra, outra tribo de Israel. E quando ele pensou de deixá-la secretamente, quem sabe sair à noite, de manhã cedo, com as suas malas e ir para outra cidade, para outra terra, outra aldeia, o que acontece? Em sonhos, Deus falou com ele através de um ser angelical. Abre a tela, por gentileza. Quando ele estava projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O anjo estava dizendo a José em sonho: isso não foi uma traição, José, isso não foi uma infidelidade, não, é que ela está grávida, mas é por obra do Espírito Santo. E eu quero te dizer, José, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que coisa interessante. O anjo aparece a Maria e depois, em sonhos, aparece a José, dizendo assim: não tema, receba ela. E é bom nós lembrarmos isso, que eles se uniram, se casaram, mas José não a conheceu até que ela deu à luz o filho. José manteve a pureza, a virgindade daquela moça até que ela deu à luz. Agora, claro, não é bom lembrar isso, com muito respeito aos meus
telespectadores, aos nossos telespectadores que são católicos, né? Que são de outras religiões, é bom lembrar isso, que Maria permaneceu virgem até que Jesus nasceu. Depois do nascimento de Jesus, ela foi esposa de José, inclusive teve outros filhos. Mateus capítulo 13, versículo 55, ela teve filhos e filhas. É bom deixar isso bem claro. Então eu não posso dizer que Maria é mãe de Deus, já expliquei porque Deus não tem mãe, e não posso dizer que ela é sempre virgem. Ela permaneceu virgem até que Jesus nasceu, e depois do nascimento de Jesus, ela teve um relacionamento normal, natural, como José, e gerou filhos e filhas. Inclusive, Jesus, ele é o primogênito de Maria, mas não é unigênito. Jesus teve irmãos e teve também irmãs. Mas vamos ver outro texto que fala sobre os seres angelicais aparecendo aos homens, trazendo anúncios, mensagens, profecias. Olha que texto maravilhoso. 2 seres angelicais aparecem para dizer aos discípulos que Jesus estava indo aos céus, mas que em breve voltaria. Os anjos também profetizaram acerca da vinda de Jesus. Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, que é a última ocasião em que Jesus aparece aos seres humanos aqui na terra. Traz a tela, por favor. Você sabe disso, que após a ressurreição de Cristo, Jesus não volta de imediato aos céus. Ele ainda, por 40 dias, continua aparecendo aos homens, durante 40 dias, para dar autenticidade da sua ressurreição, para não deixar dúvidas que realmente ele havia ressuscitado, para que ninguém duvidasse que Jesus estava vivo. Ele aparece em várias ocasiões. Os evangelhos mostram isso. Paulo diz que ele apareceu a um grupo de quase 500 irmãos, e quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim, muitos deles ainda vivem. Então Jesus apareceu. Lucas também diz isso na introdução do livro de Atos, que Jesus apareceu vivo, com infalíveis provas. Mas nessa ocasião, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11, que é, eu diria, a última aparição de Jesus aqui na terra, antes da sua ascensão, quando Jesus dá as últimas instruções, quando Jesus prometeu acerca do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo, quando Jesus deu aos discípulos a missão de pregar o evangelho em todo o mundo, Jesus é assunto aos céus. E quando os judeus, os discípulos, os 11 estavam olhando para o alto, vendo Jesus subindo naquelas nuvens, apareceram 2 varões de brancos. Abre a tela, por gentileza. Aí diz assim, quando dizia isto, dizia o quê? Que eles seriam batizados com o Espírito Santo, que eles iriam pregar o evangelho em toda a terra. Vendo eles, ou seja, os 11 olhando, vendo Jesus, ele foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Jesus subiu e chegou numa altura que eles já não poderiam ver mais Jesus. E estando eles com os olhos fitos no céu, olhando para o céu, enquanto ele subia, enquanto Jesus estava subindo para ser recebido lá no céu por Deus, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, que eram 2 anjos, os quais lhe disseram, varões galileus, em outras palavras, homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Eles estavam falando sobre o quê? Profetizando acerca do retorno de Cristo, que Cristo voltará mais uma vez. Ele foi ao céu, ao seu lugar de origem, mas que em breve voltará para reinar aqui na terra durante 1000 anos. Passa a tela, por gentileza. Outra ocasião em que um anjo aparece a Paulo. Traz a tela. Na sua 4ª viagem, Paulo, se você ler, do capítulo 13 ao capítulo 28 do livro dos Atos, você vai perceber que Paulo realizou 3 viagens missionárias e ele realiza uma 4ª viagem, que é a viagem de Paulo a Roma. Nessa 4ª viagem, Paulo não estava realizando uma viagem missionária. Paulo estava sendo enviado a Roma para ser preso. Ele estava preso como
um prisioneiro. Mas Deus ainda tem uma missão, Deus ainda tem uma obra para realizar. E em dado momento, Paulo disse assim aos responsáveis por aquela embarcação: olha, não vamos seguir viagem. Essa viagem será incômoda. Vão surgir desafios, dificuldades. O tempo não está favorável. Mas eles não obedeceram a Paulo. Não seguiram a orientação do homem de Deus. E assim, aquele grande navio vai de oceano, né, naquela viagem a Roma, e durante aqueles dias há uma grande tempestade. Eles passaram um dia sem comer. Escapou, né? Passou toda a expectativa e esperança de salvação. Eles pensaram: nós vamos morrer, nós vamos naufragar, nós vamos perecer. Mas um anjo aparece a Paulo para trazer uma mensagem de ânimo, de fé, de esperança, para dizer a Paulo que ninguém iria se perder. Abre a tela, por favor. Aí diz assim, Atos capítulo 27, versículos 23 a 25. Paulo diz, naquela ocasião, em meio à tempestade, em meio àqueles ventos fortes, em meio ao naufrágio, Paulo diz assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo... O que foi que o anjo disse, Paulo? Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Olha que coisa interessante. Não era só Paulo que iria escapar, não, mas toda aquela tripulação, todos aqueles marinheiros não iriam morrer. Aí Paulo diz: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E se você continuar lendo esse texto, capítulo 27 e 28 do livro dos Atos, você vai perceber isso, que veio a tempestade, que o navio quebrou-se, mas que eles foram parar numa ilha. Nem Paulo, nem aquela tripulação morreu, como o anjo de Deus havia dito. E Paulo esteve ainda em Roma, e embora a Bíblia não diga isso claramente, mas como o anjo havia lhe dito, cremos que Paulo também teve a oportunidade de pregar para César, porque ele foi, né, pregou para o rei Agripa, pregou para Festo, mas ele foi também pregar para César, que era a maior autoridade da época, eu posso dizer assim. Então foi uma mensagem trazida por um ser angelical. Deus se utilizou de um anjo para trazer uma palavra de conforto para Paulo, e Paulo também confortou aqueles tripulantes. Para encerrar a nossa aula hoje, eu posso dizer também que muitas visões, revelações que foram dadas a João lá na ilha de Patmos, também foi dada através de seres angelicais. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós devemos entender isso. Tem momentos que quem fala é João. João descrevendo as visões que ele teve lá na ilha de Patmos. Tem ocasiões que quem fala é Jesus. Tem ocasiões que quem fala é Deus. E tem ocasiões que quem fala é um ser angelical. Então, nós vamos perceber, lendo o livro do Apocalipse, que em algumas ocasiões, João vê e ouve os seres angelicais. Os seres angelicais também apareceram para trazer a João as revelações do Apocalipse. Passa a tela, por gentileza. Observe que no capítulo 1, versículo 1 do livro do Apocalipse, já diz assim: que revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, observe que o anjo também aparece para trazer as revelações para João. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. No capítulo 10, versículos 9 e 11, João vê um grande ser com um livrinho na mão. E aquele ser estava com um pé na terra e o outro nos mares, no oceano, da grandeza. Aí João diz assim, capítulo 10, versículos 9 a 11, e fui eu ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Come, João, esse livrinho. Você vai sentir um amargor no ventre, mas na tua boca será doce como mel. E ele diz, João disse: tomei o livrinho da mão do anjo. Olha aí o anjo aparecendo lá na ilha de Patmos. E comi-o,
e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Olha que coisa interessante. Na boca era doce, mas no ventre ficou amargo. Por quê? Porque aquela mensagem, a palavra de Deus é doce como mel, mas aquela mensagem era uma mensagem de juízo das catástrofes que sobreviriam. Por isso que ficou amargo no ventre. Aí o anjo disse a João e disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Olha que coisa interessante. O anjo diz a João: importa que você profetize para muita gente, muitas nações, de muitas línguas, aos reis. E a gente fica perguntando, mas como assim? Se João nunca saiu lá de Patmos, simples. As visões, as revelações do Apocalipse foram escritas, e esse livro, não é, foi propagado, difundido, traduzido para outras línguas, não é? Chegou em outras nações. E embora João não tenha profetizado oralmente, mas através das revelações do Apocalipse, nós podemos ler as revelações. Então essas são algumas das muitas ocasiões em que Deus se utiliza dos seres angelicais para trazer anúncio. E antes que você pergunte, eu já vou lhe responder. Antes que você mande a sua mensagem pelo WhatsApp, eu já vou lhe responder. Professor, é possível ainda hoje Deus enviar anjos? Sim, claro que sim. É claro que Deus tem outras formas, outros meios de falar, mas é possível sim que ainda em nossos dias Deus envie anjos, seres angelicais, para trazer anúncios, mensagens para os seus servos. Eu posso dizer que Deus falou desde os tempos do Antigo Testamento através de seres angelicais, e posso dizer também que Deus continua, que constantemente os anjos de Deus estão subindo e descendo, trazendo anúncios, dando livramentos, suprindo necessidades e trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação.